Eu estou olhando bem para ver a beleza de cada irmão. O povo de Deus é bonito. Glória a Deus. Aleluia. Somos feitos à imagem e semelhança do Altíssimo. Nós temos as nossas diferenças, mas o povo de Deus é bonito. Não é mesmo, presbítero Jairo? Amém, glória a Deus. Irmãos, nossa lição de hoje é sobre a história de José. Às vezes a gente chama ele de José do Egito, né? Mas ele não viveu só no Egito, ele viveu um tempo antes do Egito também. Mas é conhecido como o José do Egito. Para isso nós vamos ler Gênesis 39, versículo 2. Diz assim: o Senhor era com José. Só até aqui. O Senhor era com José. Vamos orar. Senhor, nos ajude a compreender a Tua palavra mais e mais nesta noite, nesta manhã. Que a Tua palavra possa trazer mudanças significativas na nossa vida. Que a Tua palavra possa trazer transformação para a honra e glória do Teu nome e para a nossa edificação, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a história da redenção, ela não começa com Adão. A história da redenção não começa com Noé, com Abraão. A história da redenção começa na eternidade. Para isso nós vamos ouvir aí o que diz o primeiro texto de Efésios 1:4. Efésios 1:4, vamos ver o que diz lá. Hoje nosso leitor será o presbítero aqui. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Então, nós podemos comparar a história da redenção como uma estrada de ferro, que começa lá na eternidade e vai até a eternidade. Ou seja, começa aqui em Caldas Novas e vai para São Paulo. Então, esses eventos da história, por exemplo, Adão, Noé, o dilúvio, a história da chamada de Abraão, Isaac, Jacó, José e por aí vai, são as estações. Ou seja, o trem sai daqui de Caldas Novas, passa em Uberlândia, Uberaba, Ribeirão Preto, Pirassununga, Campinas, São Paulo. Então, são eventos. Mas a história da redenção começa aí nesse texto. Antes da fundação do mundo. Então, nós somos salvos em Cristo Jesus. Olha lá, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou. Para quem? Para ele mesmo. Para a glória de quem? Para a glória dele mesmo, ou seja, de Deus. Então, essa é a história da redenção. O apóstolo Paulo também nos fala, lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 15, o que nós vamos ouvir agora. Gálatas 1:15. Quando, porém,
ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove. Seguinte. Pode mais o versículo 16. Revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Então o apóstolo Paulo diz, olha, eu fui escolhido antes de nascer. Não foi eu comecei a pertencer ao reino de Deus, eu comecei a pertencer a Jesus, não naquele momento lá, daquele evento do caminho de Damasco, mas antes de nascer, Deus já havia me escolhido para pertencer a Ele e também para fazer a obra dEle. Antes de eu nascer, antes da fundação do mundo, Deus já nos escolheu para Ele mesmo. Bem, nós estamos aqui hoje para estudar sobre a vida de José. José do Egito, né? Ele era filho de quem? Filho de Jacó. Agora, vamos fazer uma pequena dinâmica, valendo chocolate. Com a Bíblia fechada, vamos escrever aqui o nome dos filhos de Jacó. A começar por Rúben. Olha lá, levanta a mão e diz, olha, Rúben. Quem mais? Os filhos de Jacó. Não. Levi. Ô, Tiago. Foi ele que falou? Então tá. Naftali. Aí, ó. Judá. Azer. Aí. Nós vamos chegar lá. São 12 filhos. Benjamim. O próprio José. José, olha aí, ó. Quem mais? Hã? Não. É filho. É neto dele. Olha, eu vou compartilhar com os irmãos uma técnica que eu uso para decorar os nomes da Bíblia. Eu começo por ordem alfabética. Primeiro, olha, Azer, depois vem Benjamim, depois vem Dan, ó, Dan, com D, depois vem Gad, depois G-H-I, Issacar. Aí vem José e Judá, estão aqui. J-L, Levi está aqui. L-M-N, Naftali está aqui. Depois vem S, Simeão, S-T-U-V-X-Z, Zebulon. Agora, vamos ver se tem 12 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a gente começa, se você quiser decorar os discípulos de Jesus, nós estávamos lá no IBEL, lá no seminário,
E lá tinha a turma dos atleticanos e a turma dos cruzeirenses. E olha, essa turma brigava e ficava lá, porque fulano de tal, porque o ciclista, porque... E olha, era uma confusão, até que um dos nossos colegas chegou naquela briga, disse, peraí. Fala para mim o nome dos discípulos de Jesus. Gaguejaram e não falaram nada. Tá vendo? Vocês sabem o nome de todos os jogadores do Atlético, de todos os jogadores do Cruzeiro, do Corinthians, do Palmeiras, do Flamengo, mas não sabe o nome dos discípulos de Jesus. Então, a gente pode usar a mesma técnica. Olha, André, Bartolomeu, Felipe, CHI, Judas Iscariote, e por aí vai. Às vezes a gente memoriza também os nomes da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Quando chega nos profetas menores, bagunça. A gente não consegue. Pode usar a mesma técnica. Amós, Ageu, e Abacuque, e assim vai, até memoriza que é fácil. Pois é, não, mas isso é essencial na vida? Não, mas é bom. É bom a gente memorizar a Bíblia, memorizar textos, memorizar onde está na Bíblia certas coisas. Isso é importante. Não é assim, essencial para a fé cristã. Não é, mas é importante. É bom. Lá em Apocalipse 2:17, diz assim assado. É melhor do que, porque se você precisar de usar a Bíblia sem tê-la aqui na bolsa ou no bolso, vai ficar assim meio... Pois bem, mas vamos voltar lá para a história, da nossa história de José. José era filho de Jacó. Uma coisa que não é importante, mas é bom saber. O pai de José era analfabeto. Jacó. Porque aqui nós estamos falando dos homens, né? Dos meninos. Porque aqui na genealogia as meninas, infelizmente, ficavam de fora. Mas Jacó era analfabeto. Sabe por quê? Ele amava Raquel e não lia. Não lia. Isso tá escrito lá em Gênesis 29:30. Ele amava Raquel e não lia. Bom, José em Canaã. Aí a nossa vista, primeiro ponto é José em Canaã. José teve uma infância bem agitada. É uma meninada de dar gosto, né? 12 meninos e tinha outras meninas também. Meninas. Então era meninada e brincadeira, corrida para lá e para cá. E olha, quem aqui é campeão aqui em filhos? Quem tem mais filhos aqui? Eu tenho 5 filhos. Quem tem mais? Quem tem mais? Quem tem mais? Eu sou o campeão. Então. Você tem 6? Então você é o campeão. Obrigado. Ganhou chocolate. José vivia nesse contexto. Muitas crianças, muitos meninos, corre para lá, muita brincadeira. Mas Jacó teve 4 mulheres. Então essa meninada não era filho só de um pai e uma mãe. Alguém pode lembrar o nome das mulheres de Jacó?
Lia, Raquel, Lia, Bila e Zilpa. Olha, aqui eu anotei os filhos de Lia: Rúben, Simeão, Levi, Issacar e Zebulon. Os filhos de Zilpa: Gade e Azer. E Raquel teve José e Benjamim, e Bila teve Dan e Naftali. Agora, irmãos, uma coisa que é preciso trabalhar isso é que José era o filhinho do papai. Era o escolhido, era o mais amado, era o mais paparicado. E ele tinha vestes diferentes. Ele era tratado diferentemente dos demais. E isso não dá certo na família. Causa inveja, problemas seríssimos. Olha, interessante que Jacó viveu isso na carne quando ele era menino. Lembra? Jacó era o preferido da mamãe e Esaú era o preferido do papai. E olha, a confusão que gerou aquilo. Quase morte. Olha, ele teve que fugir para longe por causa de preferência. Então, meus irmãos, quando a gente lê isso aqui, é muito importante para a gente que é pai, mãe, avô, avó, aqueles que têm projetos de ser pai e de ser mãe, a gente tem que ter muito cuidado no trato familiar para a gente não ter essa coisa de preferência de um para com o outro. Ele tinha uma roupa melhor, ele era tratado de forma diferente. Isso causa muitos problemas. Eu conheci num campo onde eu trabalhei uma família que tinha apenas uma menina bonitinha, mas sozinha, solitária, até que eles resolveram adotar uma outra menina. Só que a outra menina adotada era tratada como uma empregada, como uma ajudante, como aquela que serviu para a companhia. Ela não era tratada como filha. E eu fiquei pensando, olha, isso não vai dar certo. Eu não sei, não conheço o desenrolar, o que é que aconteceu depois. Mas eu pensava que aquilo não ia dar certo por conta daquelas preferências. A filhinha tinha roupas muito melhores, a outra tinha roupas muito mais simples e o tratamento era outro. Então, a gente tem que ter muito cuidado quanto a isso também. Então, José viveu até quantos anos lá em Canaã com os pais? Quem se lembra? Alguém falou bem baixinho. 17 anos. Ele viveu até 17 anos. E o ofício dele era de ajudar os irmãos lá no campo. Ele levava comida, ele levava o recado, ele trazia o recado. Ele fazia essa ponte entre os filhos pastores e o pai, que ficava em casa com o restante da família. Então, ele era aquele menino. Acontece que ele tinha alguns sonhos, e aqueles sonhos causavam também ciúme. Olha, eu sonhei hoje que o meu feixe estava lá e tinha outros feixes ao redor daquele feixe. E aí os irmãos, olha aí, está falando dele mesmo. Esse camarada é terrível. Nós temos que dar um jeito nele. Então, mal sabiam que eram sonhos de Deus, que Deus estava dando aquilo.
Então, ele sonhava e causava muitos ciúmes. Gênesis 37, 11. Veja o que diz 37, 11. Às vezes eu vou pular alguns textos. Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Bem, veja bem. O rapazinho era tratado diferentemente. O rapazinho era o filhinho do papai. O rapazinho tinha sonhos e contava aqueles sonhos que ele tinha para o resto da família. O que traz? Ciúmes. Seus irmãos lhe tinham ciúmes, o pai, no entanto, considerava consigo mesmo. O pai não entendia muito o que estava acontecendo, mas guardava aquilo no coração. Não brigava com o menino e guardava para si. Provavelmente Deus já estava falando ao seu coração. Aí acontece aquela situação em que ele vai encontrar os irmãos lá no campo, muito longe. E ali é a oportunidade. A gurizada vê aquilo, agora é hora da gente pegar o rapaz e dar um jeito nele. Vamos matar o menino? Vamos matar. Aí um dos irmãos, não, a gente não mata, não, a gente faz agora. Acha uma cisterna, uma cova, vamos jogar ali. E jogar ele lá, e ele fica ali, ele morre. E nós vamos matar um animal, um cabrito. Vamos ensanguentar a veste dele e levar para o pai. E o pai vai achar que ele foi devorado por um leão, um tigre ou qualquer um outro animal do gênero que havia em abundância por aquela região. Como não tinha exame de laboratório de DNA naquele tempo, para saber, tinha que acreditar que aquilo era verdade, que o sangue que constava ali na roupa fosse do rapaz. Mas, na verdade, ele é vendido para mercadores que estavam passando por ali e levado ao Egito. Vamos ver o que diz livro do Salmo 105, versículo 17 e o 18. 17. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros. Então veja bem, ele é vendido, ele é amarrado, acorrentado, olha lá, apertaram com grilhões os seus pés, e é levado como um animal, e vendido. Eu fico imaginando que numa feira, lá em Alexandria, no Cairo, sei lá, em alguma cidade do Egito. Aqui está um rapaz, ele pode ser útil para fazer tijolo, para pastorear, para criar, para ajudar em casa. Ele foi levado, amarrado, acorrentado com grilhões e colocado lá numa feira. Muitas feiras ainda vendem animais vivos, principalmente no norte, no nordeste, a gente vê cabrito, a gente vê porco, a gente vê galinha, pato. No estado do Pará vende muito pato lá vivo. E ali um rapaz é colocado à venda. E aí a gente sabe o que acontece. Ele é vendido e levado para uma casa. Capítulo 39, versículo 2, versículo 21 e versículo 23, nós vamos ouvir os 3 versículos. O Senhor era com José. Até aqui, o Senhor era com José. Próximo. Que, vendo Potifar que o Senhor era com ele,
e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos. Versículo 21. O Senhor, porém, era com José, ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro. Versículo 23. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Olha, um diferencial da vida de José é que o Senhor era com José. Irmãos, aqui talvez seja a principal lição que José nos apresenta nesta manhã. O Senhor era com José. Deus estava com ele, porque ele estava com Deus. Tudo que ele fazia, em tudo que ele fazia, Deus estava com ele. Deus era com José. Deus era com José. Deus era com José. Então, irmãos, lá na casa de Potifar, ele se torna um administrador da casa. Ele se torna um administrador de tudo da casa dele, porque ele era um rapaz inteligente, um excelente administrador. Ele era inteligente, ele era educado. E além disso, ele era bonito, formoso. E a gente sabe o que acontece ali. A mulher de Potifar se apaixona pelo rapaz. Rapaz novo, bonito, inteligente, escravo. E ela imagina que poderia, usando do seu poder, fazer o que quisesse com o rapaz. Mas esquece de uma coisa, que Deus era com José. Deus era com José. Então, ele resistiu. Ele resistiu. Capítulo 39, versículo 8. De 1 Pedro? Não, é. 1 Pedro 5, 6. Não, é de Gênesis, capítulo 39, versículo 8. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que ele tem me passou ele às minhas mãos. Ele, porém, recusou. Ele, porém, recusou. 2 Timóteo 2:22. Foge outrossim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Foge outrossim das paixões da mocidade. 1 Coríntios 10:13, todos nós vamos ler juntos. Todos nós. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Irmãos, a gente ouve muito que o camarada não suportou aquela tentação. A tentação foi maior que ele caiu em tentação. Agora, a Bíblia recomenda muito, olha, não vos sobreveio tentação que não fosse maior, que não fosse tão grande que você não possa suportar. A tentação é sempre menor. E está no nosso coração o dizer sim ou o dizer não à tentação. Não apenas a tentação de cunho sexual, mas em qualquer tipo de tentação que
vier qualquer tentação, você foi pego a 153 quilômetros daqui para Brasília. O guarda apita e para. E de repente, moço, vou te multar, vou te dar R$ 1.553 de multa. Puxa. Mas, quando o camarada fala mais, você já viu que tem alguma coisa que você pode fazer para se livrar daqueles R$ 1.553 de multa. E aí, tá tudo bem, pega a sua carteira. O camarada pega a carteira com $200 e põe ali na mão. Está feito o jogo. Então, as tentações não são apenas de cunho sexual, mas tentações em qualquer área da vida. Não há tentação que não seja maior do que a nossa própria força. Então, cabe a nós dizer sim ou não às tentações. É isso que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus também diz que foge outro sim das paixões da mocidade. Fuja. 1 Pedro 5,6, o que diz? Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. E agora, em seguida, Tiago 4,7. Tiago 4,7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, irmãos, esse é o ensino que José traz para nós nesta manhã. José, ele tinha tudo para se dar bem, entre aspas, ali na casa de Potifar. Tinha tudo. Ele era o administrador, ele provavelmente tinha uma vida boa ali, por ser um camarada bem visto, bem quisto, honesto, e ele poderia se dar bem também, tendo uma vida dupla com a esposa do patrão. Mas ele disse não. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É isso que diz o apóstolo. Irmãos, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. O diabo não é maior. E hoje em dia, a gente coloca tanta culpa no diabo, né? Porque foi o diabo, porque foi o Satanás, porque foi o coisa ruim, porque foi isso, foi aquilo. Não. Lá no Éden, Senhor, lá no Éden, foi o homem. Foi a mulher. Não, foi a serpente. Ninguém quer assumir a sua própria culpa, porque a Bíblia diz que nós temos capacidade, nós temos força, nós temos capacidade de dizer não. Agora, se a gente diz sim à tentação, cabe a nós depois sofrermos as consequências. Mas nós temos força e poder dado pelo Espírito Santo que habita em nós. Só um segundinho, meu irmão. Aqui eu quero terminar essa coisa aqui. Aí, José lá no Egito. Aí a mulher arma uma situação, a mulher arma uma situação, conta para o marido, e o marido acredita, é claro, na esposa. Irmãos, eu estava essa semana lendo isso aqui e pensando sobre essa situação aqui. É complicado isso, né? A gente tem a obrigação de acreditar, em primeiro lugar, na esposa, do que no empregado. É óbvio. Mas aqui
a laçada foi tão violenta. Ela aprontou tudo, depois conta para o marido, então ele é preso, ele é levado à prisão. Como aquele que tentou forçar a esposa do seu patrão. E olha que prisão naquele tempo não era brincadeira. Não era brincadeira. Às vezes a gente vê alguns filmes que retratam as prisões daquele tempo, as prisões egípcias. Não era coisa fácil, não. Não era fácil, não. E ali está José. Mas Deus estava com José lá na prisão também. É importante a gente pensar nisso e observar na Bíblia que Deus estava com José lá na casa do seu pai. Deus estava com José quando ele estava com seus irmãos. Deus estava com José lá no mercado de animais e de pessoas onde eram vendidos os escravos. Deus estava com José na casa de Potifar. Deus estava com José lá na prisão. Porque o coração de José estava com Deus. E ali na prisão, naquele sofrimento, é mandado também 2 funcionários do governo lá, jogado lá. Mas ali foi interessante que José teve com quem conversar, ele consolava os rapazes, ele sentiu empatia, compaixão por aqueles rapazes, até que alguém teve o sonho, olha, eu sonhei isso aí. Ninguém pode decifrar. Na minha casa, quando eu era criança, não sei, meu pai ganhou um livro que decifrava sonhos. Você já pensou? Que coisa de doido. E quem sonhasse com alguma coisa é porque ia ganhar dinheiro. Quem sonhasse com outra coisa era tragédia. E assim vai. Nada a ver. Mas ali, José disse, não, eu não posso decifrar sonhos, mas tem alguém que pode. E esse é Deus. Olha, daqui 3 dias você será restabelecido. Daqui 3 dias você será solto e você vai voltar ao seu cargo original. E aconteceu. Mas olha, faz o seguinte, quando você for livre, você lembra de mim, tá bom? Que eu estou aqui, eu não fiz nada daquilo que me acusaram. Olha, estou aqui injustamente. E ele foi e esqueceu. O outro também teve sonho. Sonho. O seu sonho é que você, daqui 3 dias, ficará sem o pescoço. E aconteceu. Mas, enfim, nós conhecemos a história. O rapaz, o faraó tem um outro sonho lá e ele recorre a todos os videntes, aqueles profetas, profetisas e tantas pessoas lá, e ninguém consegue. Aí aquele rapaz, olha, lá na prisão aconteceu isso, e eu estou aqui. Vamos atrás dele. E vai atrás de José. E aí ele é recuperado e ele volta à liberdade. E José explica os sonhos de Faraó. O seu sonho significa que haverá a abundância, mas depois haverá uma seca de 7 anos. E ele é conduzido aos negócios do país. E enquanto ele estava ali, lá em Canaã, acontece uma seca. A gente pensa que seca é uma coisa moderna. Lá no Nordeste, tal. Seca, falta de chuva é uma coisa
que acontece desde quando o mundo é mundo. É certo que provavelmente problemas climáticos estão bagunçando alguma coisa, mas secas em alguns lugares, isso desde tempos antigos. Ocorre que o pai dele ainda estava lá. E o pai de José ouve falar que lá no Egito tinha abundância de cereais, tinha abundância de alimento. E aí manda um filho, olha, está aqui dinheiro, vai lá buscar comida. Vai lá buscar comida para nós. Bom, aí nós conhecemos a história também. Todo mundo aqui provavelmente leu a lição, conhece a história. Os filhos vão lá, ninguém reconhece, mas ele reconhece os irmãos. E aquele vai e vem, até que haja o reencontro. O reencontro de José e com a sua família toda, com seu pai, e aquela coisa toda. E José disse, olha, isso tudo aqui foi por graça, por misericórdia, foi porque Deus quis. Terceiro ponto aqui da nossa é a morte de Jacó, de José. Mas antes, o irmão Miguel queria... Pode falar mais alto. Exatamente. Os discípulos, né? Todos eles também, com o Filho de Deus, pregando, orando, falando, daqui um pouco o demônio vai, fecha a mente, a cabeça, como está acontecendo nas famílias. Satanás está derrubando todo mundo. Mata filho, filho mata pai, roubo, assalto, todas essas coisas. Exatamente. Então, irmão, tudo que José fez, Deus fez prosperar, porque Deus era com José. Deus era com José. Então, José passa a ser um primeiro-ministro do Egito. Homem todo poderoso, talvez o segundo homem mais importante do Egito, por conta da sua capacidade administrativa, da sua sabedoria e da sua vida colocada nas mãos de Deus. Então, Jacó vai para lá e vive ali até a sua morte. E Jacó abençoa os filhos de José. Aqui que vem os filhos de José. Efraim e, foi falado aqui, Manassés. Efraim e Manassés. Manassés significa esqueceu. Efraim Manassés significa esqueceu ou seja, esqueceu daquela vida que ele tinha lá no passado. E agora ele tem uma nova vida ali. Pois bem,
Jacó morre com 147 anos. E ele pede para ser levado para Canaã. E ele é levado para Canaã. E José morre com 110 anos. E ele também pede que os seus ossos sejam levados para Canaã. Para terminar, as promessas de Deus a Abraão perpassam por gerações. Abraão, Isaque, Jacó, José, nós aqui. Então, essa é a promessa de Deus. A promessa de Deus não é só para aqueles do passado, mas perpassa todas as gerações que o buscam, que o servem. Agora, o que é que nós vamos tirar? Quais as aplicações que vamos tirar aqui dessa vida de José? Primeira coisa é integridade. Irmãos, a vida de José foi uma vida íntegra. Em todas as áreas, ele teve uma vida íntegra. Integridade significa inteiro, que não sofre nenhuma quebradura, nenhuma diminuição, plenitude, inteireza, ileso, intacto, que não sofre corrupção. Então, o que José nos ensina? Integridade. Existem uns dizeres aí, que aparecem na internet, que eu acho interessante. Não vou me lembrar, mas é mais ou menos o seguinte: seja crente mesmo que ninguém esteja vendo. Então, seja crente mesmo que ninguém esteja vendo. Eu já vi igrejinhas lá no interior, a pessoa vem para a igreja, converte, vem para a igreja, mas ele continua fumando. E aí, quando ele está fumando ali na ruazinha, quando ele vê o pastor, quando vê o presbítero, ele põe aquele cigarro dentro da boca. Chega até a engolir, mastigar e engolir, para não ser visto. Irmãos, acontece muito a gente querer ser crente à vista da irmã Cecília. Eu não posso fazer coisa errada, porque a irmã Cecília mora no mesmo prédio, no mesmo condomínio, no mesmo andar que eu moro. Então, ela é uma pedra de tropeço para mim. Eu tenho que ser crente em qualquer lugar, em qualquer circunstância, sempre. Integridade é isso, é ser inteiro, é ser crente de verdade. José nos ensina isso. A segunda coisa que José nos ensina é fugir do pecado. Fugir do pecado. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando o pecado bater a porta, manda ele embora. Não abra a porta, não. Outra coisa que ele nos ensina é sobre o perdão. Perdão. Quando os irmãos vêm, agora é a hora. Agora é a hora que eu pego no pé desses caras. Eles fizeram maldade demais. Olha, me vende. Eu fui algemado para o Egito, fui preso, fui levado com amarras, com correntes de ferro, e fui vendido como se fosse um porco. Agora é a hora, agora eu vou me vingar. Qual é a resposta de José? Perdão. Nossa, tem aquele quadro, irmão? Quadro do perdão? Quando foi lá, pastor, posso fazer uma observação? Não, o outro, do perdão. Isso. Pode falar. Ele perdoou os irmãos, mas ele diz: vocês intentaram o mal contra mim. Não deixou em branco assim, não. Ele confrontou os irmãos e falou: vocês intentaram o mal, mas Deus tornou em bem para mim. Mas, de fato, a gente não pode passar a mãozinha na cabeça e ele perdoou de fato e de verdade. Mas ele perdoou porque ele não
nada contra os irmãos, ele não vingou. Exato. Olha, perdão cura, sara cura, o perdão restaura. Isso é muito importante a gente trazer para a nossa vida. Então, a terceira coisa que aprendemos com a vida desse servo de Deus é o perdão. Ele tinha tudo para levar os camaradas no tribunal, de não dar alimento para eles, mandar eles de volta. Ele resolveu perdoar. A quarta coisa que nós aprendemos com esse rapaz aqui, que a predileção por um ou outro filho causa problema. Ana Cláudia pode. Ana Cláudia pode. Só tem uma. Então a Ana Cláudia pode devotar, pode dividir, pode dar todo o amor para uma só. Só tem uma. Mas quem tem mais que um, tem que ter muito cuidado. Nós vimos na vida de Jacó e Esaú, problema. Nós vimos quando Samuel chega lá na casa do Davi, olha, eu fui enviado por Deus aqui, porque tem um rapaz aqui que ele deve ser ungido rei. Vem fulano, vem ciclano, vem Beltrano, está todo aqui. Mas não falta ninguém, não. Ah, sim, tem um rapazinho, aquele último, está lá pastoreando o rebanho. Ele era pior tratado lá. E a história aqui? Predileção, a gente tem que ter muito cuidado. E olha, pai e mãe, a gente tem que ter muita sabedoria para cuidar dos filhos, como manda a Bíblia, sem predileção por A ou B. Porque tem um que parece que gosta mais da gente, a gente devota mais tempo, mais, às vezes até mais presente para ele, e assim, a gente tem que ter cuidado, irmão. A gente tem que ter muito cuidado com todas essas questões. Tudo aquilo que traz mal, a gente tem que ter cuidado. A sexta coisa que aprendemos com ele é andar com Deus. Andar com Deus. Deus era com ele e ele andava com Deus. Ele andava com Deus sempre. Olha, interessante, lá no Egito, numa cultura pagã, numa cultura totalmente pagã, onde não tinha nenhum da igreja dele, da denominação dele, do culto dele, onde não tinha uma igreja, não tinha uma sinagoga, ele andava com Deus. Ele andava com Deus. Então, irmãos, isso é importante para nós. Já falei isso aqui. Muita gente que muda para Caldas Novas é crente, mora lá em Salvador, na Bahia, e vem para Caldas Novas, se liberta da igreja, não vai na igreja nenhuma. Olha, o que nós aprendemos com ele? É andar com Deus. A penúltima coisa, sentir compaixão. Sentir compaixão. Lá no presídio, lá na cadeia, lá no cárcere, José, na mesma situação dos demais, ele sentiu amor, ele sentiu compaixão por aqueles que estavam sofrendo igualzinho a ele. E ele também sentiu compaixão pelos seus irmãos. E agora quadro lá, vamos mostrar lá, o quadro compaixão. Talvez não esteja dando para ler direito. Se a nossa dor, se a dor do outro não doer em mim, eu desconheço o amor. Se a dor do outro não doer em mim, eu desconheço o amor.
Irmão, isso aqui é muito importante. A fé cristã tem que pensar muito nisso. Gálatas 6:2. Gálatas 6:2. Nós estamos terminando. Gálatas 6:2. Vamos todos juntos. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Se o irmão está sofrendo, eu tenho que sofrer com ele. Se o irmão está passando fome, eu tenho que ajudá-lo. Se o irmão está triste, eu tenho que saber qual a razão da tristeza ou consolá-lo ou ficar triste com ele. Levai as cargas uns dos outros. E para terminar, saber que muitas coisas ruins que acontecem conosco é para a glória de Deus. Muitas coisas ruins que acontecem conosco são bênçãos. Romanos 8:28, não está aí na lista que nós fizemos, mas está lá, Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É o que o irmão estava falando. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. José amava a Deus. E mesmo as coisas ruins que aconteceram na sua vida foram bênçãos na vida dele, porque ele viu os seus irmãos, ele viu o pai, ele viu a família toda reunida. Foi bênção para o pai, foram bênção para os irmãos. Então, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Nós temos que acreditar nisso. Muitas vezes, irmãos, a gente reclama demais. Porque... Gente, às vezes, foi Deus que colocou. Essa semana, eu estava na sala de cirurgia. Para fazer uma cirurgia, para tirar um lipoma. Coisa simples, mas eu estava lá. Já tinha feito alguma anestesia para tirar umas outras coisas. O médico olhou aqui no meu peito e disse: você toma AS? Tomo. Nada feito. Fica para outra semana, então ficou para quarta-feira agora. Está tudo bem, está tudo bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se nós amamos a Deus, de fato, acontece isso. Irmãos, que Deus nos abençoe. Que essas lições aqui, que a gente aprendeu com José, que a gente possa aplicar mesmo na nossa vida. Olha, integridade, fidelidade, fugir do pecado, perdão, a predileção por um filho em detrimento do outro, andar com Deus, sentir compaixão e saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus. Que nós possamos trazer isso para a nossa vida, todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Sim, irmão. A maldade está no coração, a maldade está no coração do homem, e especialmente daquele que não agrada, não anda com Deus. Irmãos, vamos ficar em pé, vamos orar.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças pela oportunidade e privilégio que o Senhor nos dá de nos reunirmos como igreja, como povo, e estudar a Tua palavra. O Senhor nos ajude a colocar a palavra no nosso coração, praticar a palavra, Senhor, viver de acordo com a Tua vontade todos os dias da nossa vida. Nós te pedimos, Senhor, que nos abençoe no restante deste dia. Dá-nos a Tua companhia, dá-nos a Tua graça, a Tua companhia, a Tua compaixão. Fica com cada um de nós e abençoa-nos para o culto de hoje à noite, que seja também uma bênção na vida de cada um do Teu povo. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Seu Santo Espírito esteja com esta igreja e com toda a igreja do Senhor Jesus em toda a face da terra, aqui e agora, e até que Cristo venha. Amém, amém, amém.